Olá, pessoal, eu sou Osmarina Sanada, estou aqui para dar início ao podcast A Mesa Cura. Hoje eu estou aqui me sentindo muito jovem, gente, porque eu estou no meio de jovens. E isso é tudo de bom, estar no meio de jovens é maravilhoso, porque você aprende muito e eu vou deixar que cada um se apresente hoje. É um prazer receber vocês aqui, sei que vai agregar muito ao podcast. E se apresentem, por favor. Começa por você, Vitor. Pode ser. Olha lá esse Olá, prazer. Meu nome é Victor Matsoca. Tem que falar a idade também? Olha. Tenho 19 anos. Não, 20. Tenho 20 anos e faço parte ali da IAE de Okazaki. Muito prazer. Pode ser? Tá bom. Prazer, me chamo Paula. Tenho 22 anos de idade e também faço parte do Ministério IAE de Okazaki. Boa noite, me chamo Pedro e tenho 30 anos. Então, gente, o que vai mais acontecer aqui hoje é isso, é risos e risos. Só risos. Com certeza, gente. É o primeiro podcast, então. Tenho Então, paciência. eu já conversei aqui com eles, mas quero estar falando para vocês também que como surgiu essa ideia de nos juntarmos aqui para conversar sobre o podcast, para conversar com os jovens, né, nesse podcast. Nós tivemos um retiro, e nesse retiro, não me lembro porquê, mas surgiu o assunto sobre invenções importantes, né, que foram criadas, né? Muitas invenções, falamos do cadarço-sapato, falamos do fogo, da roda, dos temperos, do ketchup, né? Da lua. Do chiclete, que foi uma ideia que a Paulinha deu, não lembro agora, foi você que deu a ideia lá que foi por causa de bafo, mas gente, não foi, com certeza não foi. Mas foi muito interessante essa conversa, gente, porque isso abriu assim a nossa mente, né? A gente teve uma conversa muito gostosa sobre isso. Tinha mais jovem conosco e a gente viu que depois dessa conversa teve até mais a proximidade dos próprios jovens conosco, né? Assim, a gente tem bastante jovem que estava mais quietinho, tímido. E isso ativou, né, essa coisa de, não sei, acho que abriu a mente ali, né? E abriu a minha mente também. Eu falei, gente, como é maravilhoso conversar com vocês. Foi muito gratificante para mim e isso ficou no meu coração, né? Aí, voltando desse retiro, como foi muito importante e tudo, eu falei, não, eu quero me juntar com eles e quero conversar. E assim, foi uma reflexão que nós tivemos, porque a impressão, né, que nós tivemos, a impressão que eu tive, que tenho, né, na verdade, é que parece que as grandes invenções, elas pararam no tempo, né? Você tem essa mesma impressão? Eu queria ter nascido era medieval. Sabe, ir pra guerra, montar um estandarte, cair em batalha, sabe, ser famoso. Uma espada. Tipo... Botar um capacete. É porque a gente fica nesse negócio, parece que acabou, né? A gente vive, né, um pouco assim, meio paradão. Acho que antigamente era mais Trabalho. Era mais trabalho, tu tinha que fazer as coisas. Braçal, né? Trabalho braçal. Trabalho braçal, tu tinha que se esforçar. Por exemplo, há algum tempo atrás não tinha muita questão de telefone, né, internet. Era livros. Então, se tu queria, tipo, informação, algo do tipo, tu tinha que pegar livros e ler. Ler. E assim tu ia adquirindo, né? Tipo, sabedoria e informação. Não tinha outro jeito. Aí tem toda aquela questão tipo, de você se empenhar e se esforçar. Hoje em dia, se tu não fazer nada com tudo que tem agora disponível, a gente acaba ficando estagnado e não fazendo muitas coisas. E isso é uma verdade, né? Essa história esse do Pedro falando de ler livros, né? O livro, ele é um dos ativadores de mentes aí, hein? O livro, ele ativa, ele abre a nossa mente. Quanto mais a gente lê, mais a gente... O cérebro tem que ser como um músculo, né? Tem que ser, sabe? Sim. Senão ele... A mente, né? Uhum. Você vê que interessante, né? Mas, Pedro, você que está mais falante, você acha que todos têm a mesma chance? Tem sim. Explique-se. Mas... sobre invenções, sobre
O que você recebe feedback no caso? Você acha que todos somos capacitados para ter a mesma a capacitação de criar? Somos. E por que está parado? Por essa. Olha, primeiramente o Senhor ele é privilegiado, né? A gente é um ser pensante. Nossa, Com muito interessante isso aí. dominação sobre a terra, sobre os animais. Isso aí é a ordem do Senhor. Então, tipo, tu tem que querer, tu tem que se esforçar. É do ser humano. Ele tem que correr atrás para ele conseguir. Senão ele Não sai do consegue, ele lugar, ele não sai do lugar. Eu fiquei muito tempo parado, eu perdi muito, eu falo que eu perdi muito tempo, né? Só na vida que eu tinha, meio bem perdido, assim. E eu olho para trás e eu me pergunto o que que eu... Claro, eu consegui experiência, né? Eu tive bastante experiência, mas eu poderia ter feito melhor na minha cabeça. Assim. Olha, eu já estou com 51 anos, né? Uhum. E hoje eu estou fazendo coisas que eu nem imaginava em fazer. E eu olho para trás, eu penso, meu Deus, como eu perdi tempo. Também tem isso. E eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante também. As pessoas, nós temos a tendência de viver, de não viver no nosso espaço, no nosso tempo. Nós temos essa tendência. Eu achei muito interessante, um pensador aí falou essa frase, né, que o jovem, ele não vive o hoje, a impressão que temos, né? Não vive o hoje. O jovem vive o amanhã. Uhum. Ah, eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás disso, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Uhum. Então não vive o momento. E os mais velhos, como eu, também não vivem. Por quê? Sei lá. Não, mas se for pensar, eu penso no que eu podia ter feito. Você entendeu? No passado. Você não vive, você nunca está no seu No tempo. presente. Você não usufrui daquilo que você deveria estar usufruindo naquele momento, naquele tempo. Porque assim, o que eu deixei de fazer já não dá mais tempo. Uhum. Ai, também, ai, que saudade que eu tenho. Tudo bem, gente, é saudade, mas não pode ficar lá atrás. O jovem é a mesma coisa. Então, ele falou assim, gente, ninguém vive no seu espaço de tempo. A impressão que temos é que cada um quer viver aquilo que não é o tempo dele viver mais, ou ainda não é o tempo. Né? Porque o que você fizer hoje, viver hoje, a gente ouve dizer, vai determinar o seu futuro. Mas o importante é a gente ter essa consciência de que viver o melhor hoje, ser grato por hoje. Lógico, com consciência, tudo que você decide hoje, você vai ser melhor amanhã, mas você não pode ficar desesperado, ansioso. Ai, o que eu vou viver amanhã, tal, porque daí você acaba ficando doente. E você não vive. Não vive hoje. Não vive o hoje. Isso é o presente. Por isso se chama presente. E tudo aquilo que você puder viver o hoje, viva da melhor forma. E isso nós temos que levar as pessoas que vai estar assistindo, a pensar sobre isso. A pensar que o melhor tempo para viver na vida de cada um é o hoje. O melhor tempo. Porque amanhã, como diz, né, a Deus pertence, amanhã o Senhor vai, basta cada dia o seu mal, né, como diz a própria Bíblia. Então, assim, viver o hoje, tanto eu com 51 anos, o Pedro com 30, vocês aí com 20. Nossa, que sugou, né, a idade aqui também. Então, assim, que a gente possa viver esse melhor hoje. E eu sou grato a Deus, igual o Pedro falou, mas eu sou grato muito a Deus hoje, porque Ele tem aberto a minha cabeça hoje para eu viver hoje. E fazer o melhor com aquilo que eu tenho hoje. E um dos maiores gatilhos que nos faz viver o melhor amanhã e viver melhor do que antes é a gratidão. Ser grato por hoje. Por mais um dia. Ser grato por hoje. Entendeu? É que o futuro, o nosso, na verdade, a gente tem essa ilusão, né, de futuro, muitas vezes. Só que nessa Deus, o Senhor que te dá, o Senhor que te acorda, o Senhor que te dá o fôlego de vida. E a gente fica planejando demais. Acontece muito esse negócio mesmo. Planejando demais ou pensando muito lá atrás e esquece o agora. Que é o mais importante, né? Que é o que o Senhor nos deu. O hoje. Vocês querem falar alguma coisa?
Às vezes é até tipo, é porque a geração de hoje em dia também vive muito uma geração de ansiedade, né? Os jovens, não só jovens, mas adultos também, né? Uma geração que tem muita ansiedade, depressão, então, consequentemente, vive nesse negócio de querer pensar no amanhã, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu não fiz, né? Olhando pra trás. Então, isso também causa isso, né? A ansiedade tudo. Consequentemente, né? Tanto. Que ao mesmo tempo que o mundo tá rápido, ele tá devagar. Porque eu acho que, assim, a tecnologia ela tem avançado tão rápido que as pessoas acabam, tipo, paralisando no tempo e não conseguem dar conta, né? Por causa das distrações que a tecnologia, hoje, sim, proporciona, né, para as pessoas. Tem até uma passagem na Bíblia que não fala sobre isso, mas eu acho muito interessante, né? Que Paulo ele cita um homem que acompanhava ele, Demas, né? E fala para Timóteo e fala que Demas ele decidiu largar o evangelho por causa dos prazeres daquela época, né? Do presente século, né? E aí eu falo, mas que prazer será que tinha naquela época, né? 2000 anos atrás. Sei lá, 1900 e poucos anos atrás. Que prazer que tinha. Tinha poucos comparado com hoje, com certeza. Mas, então eu acho que as pessoas, a gente estava falando um pouco de mente, né? A gente acaba, ao invés de evoluir, acaba, não existe essa palavra, mas involuindo, né? Tipo, indo para baixo. E eu acho que nem, né, nós estamos falando aqui, a gente precisa sim viver o nosso melhor no hoje, né, glorificando a Deus, né, com certeza, através do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso devocional diário, né. Pode Tem falar, um gente. versículo que fala, né, não sei se é Salmo, não sei Davi que fala que se a gente for pensando muito na manhã, adoece os ossos. Tem um versículo que fala sobre ser sempre ouvidos. Sim. O nosso osso fica adoecido. Por isso que tem tanta gente doente mesmo, Isso. A ansiedade, aí gera o burnout lá. Sim. Na verdade, isso é a consequência de não conhecer a palavra de Deus. Porque isso, na verdade, o Senhor também nos proporciona muito inteligência emocional em relação a isso, né? A gente aprende muito com Deus, tipo, como devemos caminhar. Eu gosto muito das leis, que como o homem tem que andar, como ele tem que agir, e como ele na verdade tem que entender como ele é e como ele tem que agir perante tipo, a sociedade e com a família e tudo mais. É que eu tenho uma consciência sobre isso, né? Lendo a palavra de Deus, tipo, vendo aqueles homens do jeito que eles, tipo, levavam a vida deles diante do Senhor. E claro que a gente tem nossas questões emocionais e tudo mais, tem nossos temperamentos, mas a gente não pode também. É um momento, né? A gente tem que entender que é um momento que a gente passa e isso vai passar. Só que muitas vezes a gente chuta o balde com esses sentimentos, com essa confusão, com esse. Eu vejo muito que as pessoas elas sempre se perguntam por que acontece isso ou aquilo com a vida delas ou com outras pessoas. E falta para ler a Bíblia, para conhecer, né, a palavra de Deus. Porque lá tu encontra respostas, tá ligado, para tua vida, para você se entender mesmo, entendeu? E claro que tu vai colocar isso em prática com o tempo. Tu vai tendo uma conduta, tu vai mudando. Tipo, você orando, você lendo a palavra, aprendendo, estudando, vendo pregadores também. E porque tem muito isso, por exemplo, Elias também é um exemplo que eu estava vendo hoje sobre Elias, né, ouvindo, né, nas pregações, que ele era um cara, tipo, depois de ver tudo aquilo, né, cair do céu, orou para parar de chover, não choveu, 3 anos sem chover, depois com uma ameaça, ele vai para ele foge, vai para a caverna, e chegando lá ele pede para morrer. E a mulher queria matar ele, era só ficar lá.
Só que nessa questão, por exemplo, quando o Senhor vai falar com ele, ele já põe um monte de coisa na frente. Senhor, eu fiz isso e aquilo, tipo, eu sou o único que, né, que, vamos dizer, Que não foi morto, né? que não dobrou o joelho Sim, e tudo sim, mais. sim. Questões emocionais dele. Naquela hora que Ele se achava, ele se sentia sozinho. Acho que o fardo, né? Ele achava que ele estava carregando o fardo sozinho ali não da presença de Deus, assim, mas de ser uma. Unção ao cara tinha. É, E o Senhor estava com ele, entendeu? Só que tem questões emocionais que a gente tem que entender que acontece com a gente, tem que saber lidar com isso, Sim. entendeu? Aí tu vê a história de Elias, ele fez tudo aquilo, um profeta, tipo, incrível, né? Mas ele meio sucumbiu a emoções, ao medo. E a gente tem que tomar O cuidado. medo, né? Uhum. Eu acredito O que o medo. O medo é o que paralisa muitos, né? Uhum. O medo, O né? medo. Então, esses dias, né, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava meio indignada, né? Ela falava assim: ai, eu vejo tantas pessoas que não servem a Deus, faz coisa errada e tá bem, tá próspera, né? Uhum. E isso é o que eu queria trazer aqui, né? Quando eu perguntei, todo mundo tem a mesma chance, né? Temos, todo mundo tem a mesma chance. Pode ser aquele que serve, aquele que não serve, porque Deus deu àquele que não conhece Ele a mesma capacidade Uhum. de realizar, Sim. né? Até porque ali em Eclesiastes fala isso, Eclesiastes 9, se eu não me engano, fala isso. Até anotei aqui, Mateus 5,45, ele fala que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então todos temos a oportunidade Uhum. de ser próspero, de ser realizado, de realizar. Então, isso é uma resposta que todos nós temos a mesma chance. Como nós estamos tentando falar aqui, né, Vitor, no começo, todos temos a chance, mas só consegue realizar quando passa pela casa da probabilidade, né? Isso. Conseguir, né? Isso. Então, quando a gente passa por isso, todo mundo tem a oportunidade de realizar. Lógico que com o Senhor seremos mais bem-sucedidos, como a Bíblia fala. A sua mãe mesmo fala muito aquele versículo lá que consagra o Senhor, todos os seus planos será bem-sucedido. Então, lógico que com Deus nós teremos essa paz, nós seremos mais sucedidos, nós seremos mais abençoados e tudo. Mas nós não podemos negar que pessoas que não conhecem a Deus, bem materiais, eles também adquirem, né? Sim, com certeza. Eles também são prósperos. Só que não tem uma coisa que nós temos, que é a paz que excede a todo entendimento, que o Pedro aí está falando, que por um instante Elias, ele tirou, vamos dizer assim, a confiança, vamos dizer assim, no Senhor, Eu acho que não foi muito isso de confiança. Foi o quê? Porque foi o medo, ele deixou o medo tomar conta. Eu tô falando por causa que é uma parada, é uma coisa que a gente sente, que não... Que ninguém está livre de sentir, né, também, né? Eu A gente acredito não tá... que não é uma questão de tirar Deus da nossa vida. A gente sucumbe a emoções que a gente tem. Se perde. Não, Começou na tempestade, eu acho. Também, mas tipo, esses homens tiveram medo. Sim. Porque eram homens. Homens, somos homens, entendeu? Não, humanos, Nossa, né? sim. Se a gente ficar sempre, por exemplo, se a gente cobrar bastante, a gente acaba desistindo do evangelho. Com certeza. Começar a ver o sofrimento, né? Sim, a gente A igreja perseguida, por exemplo. muitas questões também. A questão de ser próspero também. O Senhor, sim, Ele nos abençoa todos os dias. Mas a gente tem que prestar atenção também nas bênçãos que a gente já tem no dia a dia. Eu não sei, eu tenho para mim, eu não sei, vocês podem discordar, ou concordar, ou comentar, ou não comentar, mas eu tenho para mim aquilo que nós estávamos falando antes. A mente que mais produz, mais produtiva vai ser, né? Mas nós temos que tomar cuidado também, porque o cansaço também pode nos levar ao que levou Elias, eu creio. A exaustão, né? Ele estava cansado também. Então, sabe por que eu estou falando isso também? Porque teve uma época que eu estava trabalhando muito, né? Muito ocupada, assim, e eu estava super cansada. E eu vi que o inimigo, ele já começou a querer trabalhar na minha mente.
Porque eu estava muito cansada. Eu não conseguia descansar muito também. Então, ele começou a trabalhar na minha mente. Eu falei, nossa, sabe aquelas coisinhas? Não, por que você não faz assim? Sabe aquelas Sim. vozinhas que vem do inferno pra gente? E aí eu falei, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu percebi que era o cansaço. E outra coisa que eu acho que é um perigo, insatisfação. Verdade. Insatisfação é um perigo. Aí cai para aquelas pessoas, igual eu tô falando hoje, qual é o motivo, não diria o motivo, mas o porquê de fazer esse podcast, para abrir a mente das pessoas no sentido assim, temos que sonhar, Sim. né? Temos que usar nossa mente, temos que buscar para que a insatisfação não nos pegue também, porque quando a gente não vê nada acontecer e a cabeça a gente vai parece se fechando. Sim. Só que daí tem um detalhe, né? Acho que quando a pessoa ela se pega na insatisfação, é porque ela não está satisfeita em Cristo. Porque eu acho que Sim, também. Né? quando nós olhamos para Cristo, né? Não sei se é Salmos 34, fala que quando nós olhamos para Ele, nós ficamos radiantes. Iluminados, Né? Iluminados. Em versões fala radiantes. E no seu rosto, aí conclui, né? Fala que no seu rosto não se encontra decepção. Uhum. Então, quando nós estamos satisfeitos no Senhor, a gente acaba, tipo, um material, claro, tem pessoas assim que eu conheço que falam, dinheiro não traz felicidade. É mentira, dinheiro traz felicidade. Porém, a felicidade plena é só no Senhor. Sim. Então, quando nós temos o Senhor e o dinheiro, meu Deus, tipo, perfeito. Tá perfeito. Agora, que nem a senhora falou, né? Tem pessoas que são prósperos, mas não tem o Senhor. Não tá perfeito. E é o vazio, né? Falta o Senhor. Né? E a pessoa, aí ela perde o sono, por quê? Porque ela não tem a paz que excede todo o entendimento. Então ela sempre está procurando mais dinheiro, mais dinheiro. E no final ela vai perder tudo, porque no caixão não tem gaveta. Né? Ela não vai. Interessante isso aí. Ela não vai levar nada pro céu. Pro céu ou pro inferno, né? Dependendo de onde ela for. Agora, então eu acho que a gente tem que procurar estar satisfeito no Senhor, né? Que daí pode vir dinheiro, pode vir a crise, e vamos estar satisfeitos no Senhor. Se passarmos pela crise, vai ter a provisão do Senhor. Agora, se estamos na bonança, nós vamos ser instrumentos na mão do Senhor para abençoar outros, para trazer provisão para outros. Né? Mas aí também eu acho, por exemplo, né? Eu acho que nisso pode ser assim, cair uma pessoa, por exemplo, que está enferma, né? Sim. Uma doença, ou ela sai de uma, entra para outra, sai de uma. Então a insatisfação pode tomar ela, mesmo ela tendo Jesus, né? Por quê? Porque o sofrimento, se ela não, ela vai estar com tanto sofrimento, que isso pode cegar ela também, né? E acabar ficando insatisfeita. Mas é lógico, eu creio também que com certeza o Senhor, mas não é todos que ainda estão preparados, né? Sim. Aí eu acho importante o círculo que ela vive também. Sim. Né? Porque se nós estamos rodeados de pessoas que nos motivam, né? Nos dá a palavra de ânimo. Agora imagina, eu chego lá, como já aconteceu com a minha avó, por exemplo. Minha avó, ela morreu, né, com uma enfermidade, e ela era de uma certa igreja no Brasil, e o pastor falou que era pecado. Imagina para a pessoa ouvir isso. Sim. Né? Então, a gente nunca pode julgar, porque não cabe a nós, e nós não sabemos nada, na verdade. Então nós temos que escolher bem o nosso círculo, para que, não que a pessoa fique passando a mão na cabeça, mas que tipo, quando chegar a crise, ela fala, Victor, tô com você, Pedro, tô com você. Ou tipo, vai passar essa fase. Né? Tem no Salmos 23 lá, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não tem medo. Enciclopédia bíblica, esse menino. Meu Deus, não tô falando muito, pode falar, Pedro. Não, pode falar, não, tá ótimo. Também pode falar porque gostamos de ouvir e aprender, né, Pedro? E é muito essa questão, a senhora falou, mas assim, talvez tenha alguém doente, né, aí. Se você está doente, persevere, né? Persevere no Senhor, busque ajuda no Senhor e, claro, em pessoas, né? Em pessoas assim, cristãs, óbvio, né? Verdadeiras, porque
No Senhor é que a gente encontra a cura. E se Ele não te curar, Ele é Deus. Quando a gente né? tem essa convicção, acho que é o importante. Você tem que buscar em Deus. Se você ainda não tem a convicção da salvação, busque essa convicção, porque isso que o Vitor está falando é muito importante, porque ainda que Ele não cure, você vai ter essa paz, porque você é convicto. E nós temos que acreditar que o céu é melhor do que aqui, gente, não é? Com certeza. Nós somos convictos disso, né? Então eu penso nisso também. Eu falo que temos que ter essa convicção, buscar essa convicção, né? Que não há nenhum, não sei, eu tenho até meio receio de falar de lugar, porque para mim o céu, eu falo, quando eu coloco dessa forma, não tem nenhum lugar melhor, eu me sinto até, porque eu falo, o céu, você entendeu? Não tem nem como eu falar isso, porque o céu para mim é muito perfeito. Sim. Pra A gente dizer- não consegue nem imaginar. Sim, né? não consegue É nem falar. imensurável. Então, aí eu falo assim, às vezes eu penso, né? Mas o céu, não há lugar melhor. Mas daí eu acho que pra mim eu tô diminuindo o céu, entendeu? Porque eu acho que ele é muito, 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 muito. Não tem como explicar e não tem como falar. tem, Porque realmente. Então é isso que o Vitor falou, ele tá certo. Esse é um consolo para todos aqueles que entendem e é convicto da salvação em Jesus, né? De que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E tem um lugar lindo preparado, esperando por todos nós, né? Mas é isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o maior desafio dado por Deus? Dado a vocês. Pedro, quer falar, Pedro? Qual foi o maior desafio? Se você aceitou esse desafio, se você não aceitou. Fale-nos. Eu não aceitei. Você não Você já aceitou? Não, eu fiquei procrastinando o que eu tinha que fazer. Aí ele mandou outro. Meu Deus, a gente falou sobre isso, viu? Nossa. Antes do Pedro chegar, nós estávamos conversando um pouquinho. Deus, E- ele quer te usar, só que se tu fizer, ele vai levantar o outro pra fazer. A gente tá falando sobre isso, é verdade. O Senhor, ele fazer assim. Tipo, é Um dos exemplos, na verdade, ele levantou a senhora pra fazer. Eu? Na verdade, quando o Keizo voltou, veio no meu coração fazer uma festa pra ele. E uma palavra. O Pedro? Keizo. O Pedro, desculpa. Keizo. O Pedro é ele. gente. Olha, eu não me movimentei a fazer nenhum dos dois, nem a festa e nem a palavra. Foi dada a festa e a palavra pra ele. Glória a Deus. Aí aquele dia eu até falei com ele, olha, pra você ver como o Senhor, Honra. se você voltou, ele te deu boas-vindas. É verdade. Nossa, que bênção. Eu nem imaginava. Então, como eu não fiz, o Senhor me preparou. Não que eu vou fazer uma coisa, né? Mas... Nós nem somos isso. usados, né, por Deus, né? Tava falando isso com meu genrinho esses dias, né? O genrinho tava falando sobre a palavra com ele e eu falei muito isso, porque as pessoas tendem muito, eu fiz, foi tal pessoas que fez, ou né? E eu falei, olha, a gente não faz nada, a gente só é usado por Deus, quem faz é o Senhor. Se Ele se agradar e nos honrar, amém. Mas se Ele não nos honrar na terra, fala que nós teremos um lugar lardão no céu. E às vezes a gente fica meio assim, eu já passei por isso, gente, então eu posso dizer. Às vezes você faz, e às vezes ninguém parece que nota, né? A gente já passou, eu tenho 26 anos de conversão, então eu posso dizer que nesses 26 já passei. E aí, hoje, eu dou graças a Deus que ninguém me honra. Porque tem um versículo que fala, não, se Deus quiser me honrar, amém, recebo, Senhor, mas... Seja de Deus, né? Que de Deus. Por quê? Porque quando tem um versículo que fala que aquilo com o qual você já foi honrado na terra, você não vai ser honrado no céu. É verdade. Não tem? É igual quando aqueles que estavam orando ou dando esmola e dizendo que estava dando esmola. Eles já receberam o pagamento dele, entendeu? Por exemplo, eu acho que alguém dou dinheiro e fala, tipo, pra todo mundo. Eu E grava no Insta. algo do tipo. Tô aqui abençoando. Em verdade, eu digo que ele já recebeu. Então, Seu hoje, galardão. hoje eu tenho entendimento sobre isso e hoje não me entristeço mais. Sabe? Não me entristeço, por exemplo, eu faço, você fez, ou, os Maria. Hoje não. Antigamente eu queria ouvir, entendeu? Já passei nesses 26 anos da minha vida, de conversão, eu já tive isso, você nunca teve?
mas... No fundo, a gente espera uma gratidão da pessoa. Sim, Quando mas a gente antes eu faz sou. algo. Hoje não. Hoje eu falo, olha, Senhor, eu entendi esse versículo. Se você não foi honrado na terra, você vai ser honrado no céu. E isso para mim já basta hoje. Verdade. Não é verdade? Uhum. Né? Lógico que é muito bom ser honrado, e se assim Deus se agradar, Senhor, nós recebemos. Sim. Se Deus, né, vier de Deus, porque a gente não quer de homem, né? Uhum. Nós não queremos de homem. E aí, Pedro, você falou que você se arrependeu então, porque você não ouviu? Não que eu me arrependi. Eu entendi a minha condição em relação a, sei lá, ficar com medo, não fazer direito, sabe? Ou não ser suficiente para fazer, ou, sabe, não dar conta. Porque eu tenho esses pensamentos também em relação a isso, né? Às vezes eu tava até orando, falei, Senhor, o que eu sou? O que eu faço? Tipo, porque eu posso, né, fazer assim, mas às vezes eu não tenho coragem de fazer. Aí até chorei. Então, Tijo? Não. Acaba. Eu tô aprendendo, né, a como lidar com isso. Eu nunca tive esse tipo de responsabilidade muito na minha vida ainda. Sabe, ouvir, receber alguma ordem, algo do tipo, e fazer. Eu sempre fui muito rebelde, né? Eu tô aprendendo agora com a palavra de Deus, vendo exemplos na minha vida, né? Na igreja, os irmãos, tipo, ter responsabilidade e cumprir. De fato. Nossa, isso que você está falando é muito importante, uma vez de cumprir, né? Uhum. Eu fiz um estudo e eu guardo no meu coração, nós estudamos com o pastor Fernando Corrata, eu acho que é Fernando Corrata, gente. Eu tenho dois Fernando, tem eu não lembro, gente, é o Fernando, tá? Vai que eu erro o nome aí. Mas nós fizemos com o pastor Fernando e ele falava assim, ele deu um estudo sobre liderança, sabe? Uhum. E ele falou assim, gente, se você prometer que você vai dar uma folhinha de ticho pro Pedro, você dê essa folhinha de ticho pro Pedro, porque senão você perde o respeito das pessoas. Então, isso ficou gravado no meu coração, sabia? Uhum. Ele falou assim, tudo que você prometer, tem um versículo que fala, ainda que você perca, né? Se você prometeu e você vai perder, você faça, mesmo que perca. Perda. Tu olha pro Senhor, na real, né? Porque o Senhor, o Senhor não volta pra falar. Sim. Então Nossa, tu isso pega é daí, entendeu? E aplica na tua vida. O maior Sim. exemplo que você tem é o Senhor, Sim. em tudo que Ele faz. Principalmente palavra, que é muito importante. Porque as pessoas, elas estão de olho, principalmente naqueles que lideram, né? Uhum. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Então, pelas nossas ações, pelas Uma responsabilidade nossas grande, né? palavras. Sim. Só Certo. Ai, desculpa, Pedro, pode falar. Hoje eu estou toda ouvida, embora eu estou falando muito, acho que eu já falei que eu não ia falar tanto, mas estou aqui. Ela tá falando pouco. Eu tô deixando vocês falando. Principalmente Vai- Pedro, que tá Vai falando chegar bastante. uma hora que ela vai falar, eu acredito. Ela tem aí, ó. ela tá só... Observando. Perdi a linha que eu ia falar. Qual Então, que era o assunto? O assunto era se você não aceitou, não, de ser exemplo, de você exemplo, prometer e né? você cumprir. Só que Cristo não muda, entendeu? Nós podemos errar, sim. Mas Cristo não. Porque eles, tipo, como o Vitor falou, a gente é a Bíblia aqui, né? Através das nossas ações eles vêm. Sim. Mas Cristo é ainda o mesmo, entendeu? Então, se eu erro, claro, se eu errei ali e tudo mais, vamos dizer assim que eu acredito, eu creio nisso, não sei se estou errado, né? Mas não diminui Cristo. Ele Com ainda certeza. é o único. Mas só que, As pessoas têm que saber. muitos não conseguem Não, mas separar isso. um dia vai, porque tem que separar. Tem que entendeu? separar. Cristo Porque, é o único. E, claro, eu sou ser humano, eu sou falho e pecador. porque assim, as pessoas às vezes, até mesmo pessoas que saiu da presença, vamos dizer assim, né, saiu da igreja às vezes, acaba esquecendo disso. Mas, Que a igreja, se eu atingir o Vitor, eu não estou atingindo o Vitor, eu estou atingindo o Senhor Jesus, Sim. porque Ele é a igreja. E às vezes as pessoas não conseguem separar isso. Você entendeu? As pessoas
tanto pessoas que estão feridas às vezes, ou porque às vezes também quis, mas elas às vezes não conseguem separar isso, que hoje, é igual eu falei, né? Eu tenho 26 anos, eu consigo com certeza ter mais discernimento, talvez, nisso, sabedoria, e separar isso, falar assim, olha, se eu falar da igreja, eu não estou defamando o homem, eu estou defamando Cristo, né? Porque, infelizmente, acontece muito hoje isso. As pessoas atacam pessoas e esquece que as pessoas são os membros e a cabeça é Cristo e o corpo é de Cristo. E a gente não está atingindo pessoas, a gente está ferindo a Cristo. Mas o que me deixa feliz também é que Cristo ele fala assim, olha, não precisa que ninguém me defenda, né? É porque querendo ou não difama o próprio corpo, né? O evangelho. A gente acaba Difamando nós mesmos. Porque a palavra Porque a gente é fala corpo também, né? a gente é corpo. Porque a palavra fala que enganosos somos nós mesmos, né? Mentirosos fazemos a si mesmo. Porque, tipo assim, se a gente tá falando de um irmão, na verdade, tipo, a gente também tá falando da gente mesmo. E a gente é corpo, na verdade. Se eu tô falando da igreja, eu tô falando também tem que me incluir ali. Porque a gente é corpo, né? A Sandra Nakaia falou uma vez uma frase que eu achei interessante. Se eu falar assim, vou sair da igreja porque ali só tem pecador, então ela fala, você deveria já ter saído, porque você entrou nela. Você entendeu? Eu sou pecadora, só de eu ter entrado na igreja, fazer parte daquela igreja, eu já Já é uma igreja pecadora. porque eu faço parte dela, então eu já deveria ter saído porque eu faço parte dela. Eu não sou Deveria nem perfeita, ter eu não tenho nem entrado já, entrado, porque eu sou pecadora. Se eu acho que lá tá os pecadores, eu devia ter pensado, tipo, não devia ter nem entrado, porque eu sou uma pecadora, eu já tô corrompendo ali, se eu for pensar, porque eu estou nela, entendeu? Como pecadora. Você entendeu? Consegui explicar? Conseguiu. Nossa, tem um versículo que eu falei também pra minha filha, desculpa. Só mais essa aqui. Tia, qual que Que é eu a acho pergunta? interessante. Eu esqueci a pergunta. Peraí, qual foi o maior desafio? Você também tem? Até. Então fala, vamos deixar ele falar. Depois eu, se eu Maior- tiver a oportunidade, Não eu era o falo no final. maior, mas eu vou falar um que assim. Não, quero ver o maior. Graças a Deus eu consegui ter uma oportunidade de fazer. Ai, que interessante. Eu trabalhava numa fábrica, né, numa certa fábrica. E aí, do nada, assim, o Espírito Santo me incomodou, tipo, ora por aquela pessoa. E a pessoa tava passando por dificuldade, né? Uma pessoa que conversava bastante, assim. Aí eu falava, não, senhor, tipo. Aí eu achei que era coisa na minha cabeça, né? Eu falei, não, tô maluco. Vou orar por ela. E outra, tipo, eu sei que ali tinha muitas pessoas que não eram cristãs, tinha outras religiões. Eu falei, não, você é louco, vou orar aqui. Eu achei que era coisa na minha cabeça. Só que daí depois que eu falei, não, eu senti um peso. Né? Eu falei, era o Espírito Santo. Aí no outro dia, numa outra semana, aconteceu a mesma coisa. Ora por tal pessoa. Aí só que era uma pessoa assim, tipo. Era líder do líder, assim. Eu falei, eu vou orar. Eu falei, não, quem sou eu? Eu falei, tô doido, ele só pode. Eu falei, de novo. Aí aconteceu a mesma coisa. E não tive a oportunidade, porque a primeira pessoa, ela saiu da fábrica e a outra também. E aí eu falei, já era, perdi a oportunidade. Aí eu falei, não, Deus, me perdoa, me dá mais uma oportunidade. Né? Porque eu me senti muito mal mesmo. Aí uma vez Deus me deu a oportunidade no ônibus. Né? A pessoa começou a se abrir comigo. E aí tinha meio que brigado assim, com uma parceira de trabalho. Ai, que não sei o que, é falso, que não sei o que. Eu falei, não, calma, né? Que não sei o que e tal. Aí o Espírito Santo me incomodou de novo, ora por ela. E aí eu orei. Eu falei, não, vou orar, né? Foi uma oração rápida, porque eu tava na esquina do ponto já, pra descer. Mas eu orei, e nisso tinha uma pessoa na frente dessa pessoa que eu orei. E eu não sabia, nem orei, né? E eu, tipo, no ônibus, assim, eu falava com todo mundo. Tipo, bom dia, tal, já chegava meio que tumultuando, né? Mas feliz, né? E aí essa pessoa tava chorando e eu não vi. E aí teve um dia que essa pessoa me ligou e falou, no dia que você orou por tal pessoa eu chorei. Né? E eu queria pedir para você orar por mim, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, né? Eu falei, então vamos orar agora. Aí Deus me deu outra oportunidade também, aí eu orei. Meu Deus. Graças a Deus eu consegui me redimir, né? Mas quando eu recusei assim as duas primeiras vezes foi
eu me senti tipo, com peso, assim, tipo. Meio que eu entristeci, né, o Espírito Santo, né? E eu creio que, lógico, quando Deus manda assim, eu vejo os pais da fé, Abraão, Jacó, Isaac, todas as vezes que Deus falava com eles, eles não ficava perguntando, né? Para Abraão, Deus falou, mata Isaac, sacrifica, né? Aí ele não falou, mas por que, Deus? É o filho da promessa. Ele foi lá, simplesmente, filho, vamos lá fazer um altar, um sacrifício pro Senhor. E aí o filho, mas cadê o cordeiro? Né? Aí ele, Deus vai te preparar ainda. E aí quando Deus viu que Abraão ia fazer mesmo, de fato, porque Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Aí Deus vai e manda o cordeiro. Então eu acho super isso, né? Deus ele quer a gente, né? O nosso coração, né? Onde está pautado o coração? Nossa, interessante, né? Forte, né? Tipo, na nossa vergonha, tipo, no que vão pensar de mim se eu fizer? Deus não tá nem aí. Tipo Isso assim, mesmo. Deus quer que eu obedeça a Ele, independente. Se a lei dos homens fala que é errado, mas a lei, Deus fala, faz, se Deus falar mesmo, né? E, tipo assim, tiver com a palavra, porque a pessoa fala, tive um sonho e vi um anjo. Pode ser Lúcifer. Lúcifer era anjo de luz, meu querido. Sim. Né? Então é um equilíbrio. Um equilíbrio assim. Você tem que ter relacionamento com Deus através da palavra. A Bíblia fala, né, que você tem que ver a vida do profeta, né? Sim, com certeza. Eu tô pensando no celular mesmo. Tá pensando? É isso, né? Você tem que ver. Jeremias, na verdade muitos dele, né, iam e falavam o que Deus falava, né, ao povo. Por exemplo, Jeremias é um deles que estava em tempo de guerra. Aí ele falava o que ia acontecer com o povo. Imagina você chegar na cidade. Ele era o único que falava. Entendeu? E os outros chegava lá, falava, tinha que falar, e era coisas horríveis que ia acontecer. E os outros, tipo, não, vai passar. Era vitória para, no caso, ele estava meio que declarando que a Babilônia. Ia Eles iam ser vencer, levados, isso. Entendeu? E essa coragem, né? Tipo, essa disposição de obedecer. Eu vejo Samuel também. Quando Samuel, ele se sente traído pelo povo, né? Porque o povo, Israel, ele não tinha um rei, né? Era a única nação que não tinha rei. E aí o povo, por influência das outras nações, queriam ter um rei. E aí Samuel ele se sente traído, né? E aí Deus fala, o Samuel, eles não estão Afrontando você, né? você, Mas eu, mim. Nossa, que palavra, né? E aí Deus vai e manda Saul, né? Aí Saul teve um reinado, tipo, começou bem, mas terminou mal. E aí depois veio Davi, Salomão, né? Por aí vai. Lembrando de... Nossa, eu vou chorar. Eu acho que é uma das passagens que eu amo bastante, de Jeremias. Eu vou chorar, com certeza. Pega a tixa aí, Que tia. teve uma época... Igual a gente falou agora da insatisfação. Não é insatisfação, eu acho que é aquele momento de muito peso, né? Muita responsabilidade. E Jeremias, ele chegou uma hora assim... Eu não vou... Depois eu posso deixar na descrição, tá, gente? Mas ele fala assim... Ele estava meio cansado, né? E ele fala assim, Senhor, não vou mais falar. Eu acho que eu fiquei iludido. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Sim. Eu acho que foi uma ilusão da minha cabeça tudo isso. E eu não vou mais falar. Mas passou um tempinho, ele fala assim, ainda que eu me cale, isso queima dentro de mim. E eu tenho que falar. Você lembra dessa passagem? Depois eu vou colocar para vocês. Aí, nossa, gente, quando eu leio isso, é isso. Às vezes a gente quer fugir, a gente quer falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, não me ouvem, estou cansada. Mas aí, quando você fecha sua boca, o seu coração queima. Quando você não consegue ficar calado. Mas esse negócio aí que a senhora falou que tá fraca, né, sobrecarregada, eu lembro aquilo, né, que Deus fala. Deus fala não, Paulo fala, né? Que quando eu estou fraco é que sou forte. Na verdade, ele achou fraco, mas ele só vai forte porque o coração queima. Porque daí quando nós estamos fracos, nós
Sabemos que a gente depende de Deus. Uhum. Né? Mas quando a gente vê um rico aí, sei lá, um multimilionário que tem empresas e tal, o cara fala, eu conquistei isso aqui tudo com meu esforço, não preciso de Deus. Pobre cego. Ah, esse daí é que Deus gosta de quebrar. No Né? fim, vai ser cortado. Realmente, Jeremias, ele sabia quem ele era, porque ele calou a boca, mas o coração queimou, né? Por isso que vem aquele louvor, né? Deixa queimar, não sei. Mas é isso. Certa vez, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Certa vez Jesus disse. Você quer falar? Tem mais coisa que quer falar? Ele quer? Ai, desculpa. Essas questões emocionais, a gente tem que entender que a gente está sujeito a isso. Sim. Isso não passa, entendeu? Acontece mesmo. Sim. Só que. Mas aí que tá, irmão. Tem muita coisa que. Isso para muitas pessoas é. Frescura? Não é frescura. Acontece. Não. Para muitas pessoas é frescura? Não é frescura, porque realmente acontece. Não. Eu tô colocando uma pergunta, tipo assim. Não, Tipo, não é. tem pessoas que acham, por É exemplo, frescura. você É tem frescura. depressão. Aí eu falo, é frescura. Tipo assim, tem tá muita ligado? gente que infelizmente pensa dessa forma. Ah, não, é frescura. sim. Falta de Deus. Mimimi. Entendeu? Você tá entendendo? Tem muita gente Nós que não fala estamos isso. afirmando, Mas nós estamos existe, falando que tem existe. pessoas As que. pessoas não têm uma responsabilidade efetiva com a outra, né? Empatia, né, também, né? Hoje em dia essa palavra está tão forte que. Porque falta, na verdade. Porque, na verdade, eu acho, não, tenho certeza. A gente nunca pode julgar. A gente nunca pode avaliar ninguém, nós mesmos. Porque nós não temos olha, eu estou cheio de frases. Eu vi uma frase que fala assim, ó. Os insights. Coração como que é? Coração de outros é terra que ninguém pisa. Forte, né? Porque na verdade ninguém consegue entrar no coração de ninguém. Então a gente Só não o Senhor. pode, só o Senhor. E a gente não Entra lá no pode. fundo, profundo, Não oculto. pode. Aí eu vi esses dias, achei interessante. Coração é terra que ninguém pisa. Eu falei, nossa, forte, né? É verdade. Só o Senhor. Posso fazer pergunta? Falar agora para passar Você por agora? terminou seu raciocínio? Você já terminou seu raciocínio? Você quer falar? Quer Você fazer tinha- mais uma É porque pergunta? eu gosto, eu não sei, essas questões emocionais que acontecem muito. Por exemplo, a gente tem exemplo de Jeremias, Elias. A gente Davi passou por isso também. também, a gente tem que entender que essas coisas vão acontecer. Sim. Só que a gente tem que, na verdade, muita gente não entende que isso acontece, ou o momento que elas estão ali, elas não entendem aquilo do que elas estão passando. E por isso acontece muita coisa, por exemplo, depressão, ansiedade, até mesmo suicídio. Eu tava falando sobre isso com o Victor ontem, né? A gente tava voltando pra casa e o Victor perguntou, ele falou assim, nossa, às vezes eu tinha uma raiva, assim, porque às vezes Deus fala uma coisa, acontece uma coisa, só que pela metade. E, tipo assim, não completa, tipo assim, não sei saber, por que Deus já não fala logo, o que vai acontecer lá na frente? Eu não sei o futuro, isso me dá uma raiva, às vezes tal, né? Porque às vezes nós ficamos ansiosos, nosso coração é assim, né? Tipo, Deus, o que vai acontecer, né? E aí, Processo, né? e aí, Processo, né? É o processo, que eu falei pra ele, é bom isso acontecer, porque se Deus já falasse o que ia acontecer, nós já ia saber e nós ia querer fazer da nossa própria vontade, do nosso próprio Ia ser tempo, deformado. e a gente não ia ser dependente de Deus. Então, para que a gente seja dependente dele, é necessário que, tipo, claro que Deus vai falar, picado, algumas coisas, no tempo dele, e no tempo certo, para que a gente continue sendo dependente dele. Porque imagina, se a gente já soubesse o nosso futuro, nós vai querer fazer do nosso jeito. E Não é nem muita gente dependente buscar dele. E a gente nem capacidade, fica né? A gente dependente fala- dele, falou né? no começo. É aquele do coraçãozinho que a gente ouve, né? Pum, hoje eu tô em cima, amanhã eu tô embaixo. Exato. Porque se fosse reto, você tava morto, É. não é? Uhum. Não, É É. Uma verdade. constância, ela não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos, né? Tanto é que se a pessoa morre, Negócio ela fica permanecer. reta. precisa ter, senão o que a gente vai fazer? O ser humano ele precisa estar em movimento, precisa estar tipo, Olha lá, tá vendo? É isso que nós temos hoje aqui para vocês. Nós temos que estar em movimento, gente. Assim como o coração tem altos e baixos, a nossa vida, o nosso ser, nossa mente, o nosso corpo, né, Pedro? Tem que estar Aprenda com o Senhor, né? tem que estar em movimento, senão a gente enferruja. Tem café aí dentro? Não. Essas questões emocionais que eu aprendi lendo a Bíblia, né? Como Olha, um dia eu funciona. vou fazer um podcast só sobre esse tema. O quê? Doenças. Emocionais. Legal. É bom. Daí a gente Eu estuda, gosto. a gente, né, traz bastante conteúdo aqui para nós. Certa vez, Pedro, Jesus disse: o que posso fazer por você?
Você é aquele que dá desculpa ou diz eu quero? Certa vez o senhor foi até um tanque e ele chegou assim para o paralítico, ele falou assim, o que você quer que eu faça? Mas Senhor, eu tô aqui, já tenho uma foto e Senhor, a culpa é da Paulinha, a culpa é do Vitor, a As culpa é do pessoas entram Pedro. antes de mim. Mas o Senhor Jesus não perguntou quem era, quem não era, quem fazia, quem não fazia. O Senhor falou, você quer? E você é qual Oportunidade pessoa? de ouro. Né? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Por causa que, em relação a propósito, como eu estava falando para mim, sobre a questão da palavra de Deus, né? Cara, é a palavra de Deus. Irmão, você tem que se voltar um pouco para isso e colocar um pouco de importância nisso, que é a palavra de Deus. Está passando por uma certa dificuldade, né? Emocional também. Então, para um pouco e se volta para a palavra de Deus, aprende com ele. E, na verdade, em relação a isso, sobre querer muitas coisas aqui na Terra, como o Salomão disse, é correr atrás do vento, da prosperidade, cara. A gente pode conseguir as coisas, a gente pode até pedir, mas... Gente, tem um gato ali arranhando essa porta. Vou dar uma surra nesse gato. Brincadeira, gente. É claro que é bom, né? A gente tá, tipo, essas bênçãos que o Senhor nos dá, a nossa vida, prosperidade, essas coisas, mas... acho que... o que o Senhor quer? Vitor,